vamos explicar um pouco mais sobre o que é o Querô para quem está na audiência assistindo ou escutando e não conhece essa história, né? Existe uma história, uma peça do Plínio Marcos, que é um dramaturgo santista muito conhecido, que ele foi muito censurado pela ditadura militar. Essa história do Querô é um menino que cresce nos arredores do Porto de Santos, a mãe dele é prostituta, né? Enfim, é um filme bem forte, bem violento, que tem uma criança lá numa situação de vulnerabilidade muito grande. Essa é uma peça do Plínio Marcos que foi transformada em um filme, certo? É isso mesmo. E assim, é muito legal porque você vê a cidade ali, né? Você vê o porto, você vê a catraia, você vê ali um contexto dos cortiços, né? Então, tá ali mostrando o imaginário da cidade, coisas reais da cidade, naquele contexto e conversa muito com as questões atuais, né? Sim. Assim, se você for ver... tem uma população em vulnerabilidade grande em Santos que permanece ali na situação do Querô, né? Exatamente. E Querô, gente, só para também entender o nome do filme, né? Tem a história de que a mãe dele era alcoólatra e morreu porque bebeu querosene, né? E ele ficou órfão. Então é isso. Não é spoiler, tá, gente? É um negócio bem... conhecido, né? O Querô, ele não só teve cenas rodadas em Santos, a gente pode ver algumas aí na tela, como ele tinha... os atores do filme eram daqui de Santos, né? E muitos não eram atores. Não eram atores. Exato. O Maxwell, que era o protagonista, ele foi escolhido em comunidade, né? Em testes aqui em Santos. E assim, ele e os outros, né, também, infelizmente, nessa história do Querô, tiveram garotos que faleceram, né, assim, que eles estavam ligados, né, à questão da criminalidade, saíram do crime uma época para fazer o filme, mas enfim, alguns foram resgatados, né, outros de fato acabaram não conseguindo sair da criminalidade, mas muitos começaram ali como atores escolhidos, mas por conta das oficinas Querô, que depois viraram o Instituto Querô, foram fazer uma carreira muito virtuosa na área audiovisual. E eu acho que vislumbraram uma carreira, né? Conseguiram... todo esse sistema os ajudou a enxergar que tinha uma oportunidade de transformação, de mudar de vida ali, né, Você não consegue, a gente falou isso 1000 vezes nesse estúdio, você não consegue ser o que você não consegue ver. A partir do momento que eles estão lá no set vendo pessoas trabalhando com audiovisual, mesmo que eles estivessem como atores, eles conseguem ver essa realidade. A gente tá falando muito do Querô, gente, porque de fato é importante, na minha opinião, um dos maiores marcos para a gente poder bater no peito e falar que Santos é uma cidade de cinema, tá? E fazem 20 anos, em 2025, que a coisa começou a acontecer. E hoje, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas que trabalham, né, são mão de obra hoje para Netflix, na produção, assistência de produção e etc., saíram do Querô. Então, é muito interessante na Netflix, ver essa jornada. Fora do Brasil também, Sim, tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando em videoclipe, porque às vezes a gente fala, foca no cinema, mas esquece que o audiovisual também tem comercial, tem videoclipe, né? É isso aí. Então, tem uma seara muito grande de oportunidades que a gente vive falando aqui, né, Lud? Onde estão as oportunidades para essas pessoas? E vale dizer assim, o Max, ele não era ator, ele foi capacitado pelas oficinas Querô para atuar no filme e ele acabou ganhando o prêmio de melhor ator do Festival de Brasília. Eu não sei se foi em 2006 ou 2007, mas assim, foi logo na sequência. Então assim, foi um filme também que rodou festivais e levou Santos para outras cidades, outros festivais internacionais. Super interessante ver o quanto o cinema leva a cidade adiante, né? O cinema ajuda a mudar a vida das pessoas e a vida da cidade, né, Lud? Sim, exatamente. E eu acho, Flávia, já que a gente está gravando isso em 2025, que foi o ano que a gente teve também o primeiro Oscar para o Brasil, que foi o filme Ainda Estou Aqui, que a gente já gravou podcast sobre ele, também a relação dele com o Santos, vale dizer que tinha mão de obra do Querô nesse filme. É muito importante, acho que a gente não esquecer desse fato.
E que também, na minha visão, né, e é óbvio, é muito fácil olhar de fora e trazer isso, mas eu vejo que Santos tinha que ter disputado, né, assim, um pedaço da narrativa acontecer, a filmagem aqui, né? Nossa, Lud, muito fácil, tem orçamento e etc. Mas eu acho que vale a gente citar o caso de Emily em Paris aqui, né? Que existe uma briga, né, entre Paris e Roma, para onde vai acontecer as próximas filmagens da série. São cidades disputando, né, a narrativa. Olha que interessante. Porque tem uma coisa interessante aqui em Santos, o centro tá bem preservado, a gente tem uma praia também que pode representar qualquer praia. O centro de Santos pode representar um centro de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de qualquer lugar, Muitas né? produções, inclusive usam por uma questão de orçamento, né, Exatamente. essa estratégia. Né? Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.